Gente, é o seguinte, hoje tem mais uma estreia aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição, mais uma coluna, é a coluna do franqueado, com o Marcelo Scherto. E olha, pelo nome você já sabe, né? A gente vai falar sobre franquias. Scherto, que legal te receber aqui, quer dizer que você aceitou o meu convite, agora vai estar toda semana comigo? Como é que eu podia recusar um convite seu, Milena? Como é que eu podia recusar? Agora, eu acho uma maldade colocar na mesma tela você e eu. Me lembra aquele filme A Bela e a Fera. É uma coisa, põe um velho feio que nem eu, uma mulher linda que nem você. É uma maldade comigo, evidentemente comigo. Formamos uma dupla poderosa, então. O masculino e o feminino e por aí vai, né? A gente vai se complementando aí. Olha, a produção já me contou que você escolheu um tema, assim, que eu achei bárbaro para fazer a sua estreia aqui. O título dá o título, vou deixar para você. Nós vamos falar dos 7 pecados capitais do franchising. Olha só, gente, que interessante. Então, ou seja, tem pelo menos 7 erros que você, franqueador ou franqueado, cometem que não deveriam cometer, hein? Então, assim, se está sendo classificado como pecado, nossa, adianta depois rezar, orar, pedir perdão ou é falência na... é desastre, tem que trabalhar. Tem que trabalhar para resolver, né? Tem que trabalhar para resolver. Eu acredito em trabalho para resolver problema. E assim, Milena, como 7 é um número muito grande, nós vamos hoje falar sobre 4 dos pecados capitais. Evidentemente, o que nós estamos fazendo é uma analogia entre os conhecidíssimos 7 pecados capitais e aquelas emoções que costumam estar muito presentes na relação entre franqueador e franqueado, que como é uma relação muito próxima, as emoções costumam estar à flor da pele. Então, nós vamos falar hoje vamos falar sobre 4 desses pecados capitais. Semana que vem a gente fala sobre os últimos 3. Isso, é bom dividir, que aí você trabalha um pouco cada ideia e fica mais bem explicadinho. Então vamos lá, qual que é o primeiro, na sua opinião? O número 1, tá em ordem de mais pior para menos pior? Não tá. Na verdade, assim, ruins, né? o primeiro que a gente vai falar é a ira. E o que é a ira? A ira é a raiva, é aquela coisa que... aquela emoção que aflora quando as duas partes não estão se suportando, ou pelo menos uma das partes não está suportando a outra. E onde está a origem da ira, de forma geral? Expectativas não atendidas, vamos dizer assim. Sim, então, eu tenho... É frustração. Eu tenho um grande amigo que é chefe de cozinha, aliás, foi aniversário dele ontem, e é um excelente chefe de cozinha, e ele costuma dizer o seguinte: o segredo de uma boa refeição, você sabe qual é? Qual? É comida boa, bebida boa e baixa expectativa. Porque já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de você chegar num restaurante excelente, mas do qual tinham te falado tantas maravilhas que você entra com a expectativa lá em cima e mesmo a comida estando ótima, o ambiente estando ótimo, o serviço sendo ótimo, você sai um pouco frustrado, porque foi tudo ótimo, mas não foi uau. E no franchise acontece muito isso, e acontece principalmente no começo da relação, porque o franqueado, para entrar numa rede de franquias, normalmente ele entra empolgado, ele entra acreditando que aquilo é a grande virada, é a grande mudança, ele entra com as expectativas, muitas vezes fora da realidade. E depois, o dia a dia vai minando. Essas expectativas, ele percebe que são irrealistas, que não podem ser atendidas. E em vez de entender que ele estava com a expectativa muito alta, ele culpa o franqueador e se volta com ira. E da outra parte, o franqueador também fica esperando coisas demais do franqueado e não é capaz de se colocar no lugar dele. Então, eu diria que o antídoto para a ira é diálogo. É diálogo, é se entender, é empatia, é se colocar no lugar do outro, né? O segundo grande pecado, o segundo pecado capital do qual nós vamos falar aqui é a gula, E aqui, evidentemente, não se trata de comer demais, comer em demasia, mas a gente costuma dizer a gula numa operação de franquia, numa relação de franquias, é aquela vontade desmesurada de crescer a qualquer custo, seja do lado do franqueador, seja do lado do franqueado. É aquele franqueador que quer abrir mais franquias, ele quer ampliar a rede dele sem se preocupar em estruturar adequadamente a sua equipe interna, os seus processos, a sua tecnologia, né? Tudo mais, sem se preparar para aquele crescimento. Do lado do franqueado é aquele cara que abre uma lojinha, 2 lojinhas, e começa a se empolgar, o negócio está indo tão bem que ele já quer partir para 10 de uma vez. Calma, né? Acho que tem que ser um passo de cada vez. Então, essa gula, esse negócio de querer crescer demais,
pode levar a uma situação não sustentável, tanto de um lado como do outro. Boa também. Bom conselho. Terceiro pecado. Terceiro pecado, talvez a gente devesse ter começado por ele, que é a tal da soberba, que tem gente que diz que é a mãe de todos os outros pecados capitais, né? Todos os outros, em tese, nasceriam da soberba. E o que é soberba? Esse nome estranho, o que é soberba? Soberba é arrogância, soberba é você se achar dono da verdade, soberba é você se achar muito melhor do que os outros. Ora, Marcelo, mas e soberba, então, autoestima elevada é soberba? Não, não, não. Isso é uma coisa que eu acho importante a gente deixar claro aqui. Arrogância é uma coisa, autoestima elevada é outra. Eu acho que todo empresário, para ser bem-sucedido, tem que ter uma autoestima bem cuidada. Mas o arrogante é aquele cara que se acha melhor do que todos os outros. O cara que tem autoestima elevada, ele não se acha melhor do que todos os outros, apenas ele sabe que ele não é pior do que ninguém, ele não é menos do que ninguém. Então, eu acho que ter autoestima elevada é saudável, ser arrogante, ser dono da verdade, porque quando uma das partes se acha dona da verdade, Milena, aí aquilo que eu estava falando lá atrás, que é importante ter diálogo, não existe diálogo com quem é dono da verdade. Eu trabalhei durante bastante tempo com a Ruth Cardoso, né, a gente fundou uma ONG juntos, e a Ruth costumava dizer o seguinte: não existe diálogo com quem não quer ouvir. E o dono da verdade não quer ouvir, porque ele é o dono da verdade. Quando você está discutindo com ele não está ouvindo você, ele só está pensando, enquanto você está falando, no que ele vai responder. Ele está mais preocupado com a resposta dele do que realmente se colocar no seu lugar e entender o que está acontecendo. Então, a soberba é realmente um perigo, né, essa arrogância, e a gente precisa tomar cuidado com ela. E também, o último... Marcelo, antes de você concluir, me ajuda, André, tem tempinho? Eu queria só acrescentar uma coisa que me veio à cabeça enquanto você falava. Eu gosto de participar, você já sabe, né? Não, por favor, você é essencial que você participe. Não, porque eu fiquei pensando enquanto você falava, às vezes não é nenhuma questão da relação interpessoal entre pessoas, mas às vezes é o fundador daquela marca que tem tanto orgulho daquele produto ou daquele serviço que ele presta, que ele fica até às vezes cego para a concorrência, né? Mas nós somos os melhores, mas como a gente ninguém. E aí não fica aberto também para essa questão do diálogo, para a melhora do dia a dia, para falhas ou certos ruídos, né? Não tem como também avançar nesse sentido. O que você acha disso? Eu acho que você tem total razão, já vi essa cena acontecer milhares de vezes. Eu estou nesse mundo de franquia faz quase 40 anos, né, Milena? Então eu já vi muito isso, mas assim, te dou razão 100%, porque o único jeito de você aprimorar uma operação, seja de franquia, seja de uma empresa de qualquer tipo, o único jeito de você aprimorar é ouvindo críticas, é ouvindo os outros, é ouvindo sugestões. Se você parar para pensar, um exemplo mais icônico do mundo da franquia, o Big Mac, que é o grande sucesso do McDonald's, foi inventado por um franqueado, não foi inventado pelo franqueador, ele foi inventado pelo dono de uma loja. E o franqueador teve a sabedoria de ouvir, de olhar para aquilo e dizer, pô, que baita produto, eu não tinha pensado nisso, é melhor do que os produtos em que eu pensei. E eu podia citar aqui dezenas de exemplos semelhantes, mas isso é para te mostrar o quanto você tem razão. Agora, se o dono da empresa, se o fundador, se o presidente da empresa é um cara tão cheio de si, né, tão carregado de soberba, que ele acha que ele não tem nada para aprender com ninguém, cara, vai ser difícil evoluir. Então, te dou razão, sim, que total, bom, que total, bom. total. Vamos lá, é humilde contribuição. Agora, imagina, e agora vamos falar do último, e os outros três a gente deixa para a semana que vem, né? Isso. E, aliás, quem está aqui nos assistindo, se tiver pergunta, se tiver dúvida, se quiser mandar, eu não sei nem exatamente como fazer isso, eu adoraria responder. Eu adoraria responder dúvidas que vocês tenham. Adorei. Porque é melhor eu falar sobre o que interessa a vocês do que sobre o que eu acho que pode interessar a vocês. Boa, né? Fica aí a provocação para os nossos espectadores. Então, aí a provocação. E o último pecado capital do qual eu queria falar, então, é a avareza. A avareza é aquela história de querer ganhar sozinho. Eu vou ganhar tudo, só vai ter para mim, ninguém mais vai ganhar. Então, é aquele empresário, seja franqueado, seja franqueador, que paga mal seus funcionários,
que faz jogo sujo com os fornecedores, aperta até quebrar o fornecedor, que o franqueador que não gasta dinheiro para contratar bons executivos e para desenvolver bons sistemas e para desenvolver bons manuais, bons programas de treinamento, porque ele quer economizar. É o franqueado que fica fazendo miséria, não faz manutenção na franquia dele, porque tudo ele quer guardar dinheiro. Uma lição que eu aprendi, eu fiz 69 anos faz 2-3 dias, né? Olha, Então, parabéns! alguma coisa tem que servir e ficar velho. Eu tenho aprendido muitas lições ao longo da vida. E uma lição que eu aprendi é que se você só pensa em dinheiro, e o negócio para você é apenas um jeito de ganhar, de acumular, sabe que normalmente você vai ganhar menos do que você poderia, porque você vai ser mesquinho, e a mesquinharia leva para coisa ruim. Então, assim, os empresários mais bem-sucedidos que eu conheço, não é que eles não liguem para dinheiro, isso é papo furado. Você tem que ligar para dinheiro, né? Você está no ramo de negócio, é para você ganhar dinheiro. Mas não pode ser a sua principal motivação, não pode ser seu único objetivo, não pode ser aquilo de acumular. Você tem que tratar o dinheiro com inteligência. Na verdade, o dinheiro existe para te servir e não para você virar escravo dele. Acho que esse é o ponto principal aqui. Muito bem, adorei. Que bela estreia você fez aqui conosco, hein, Marcelo? Fiquei muito feliz. Que você tenha gostado, Milena. Eu vou tentar fazer uma plástica, mudar o corte de cabelo para ver se eu fico um pouco menos feio no próximo aqui, na próxima participação. Ótimo, bonitão. Do seu lado eu me sinto um lixo, mas vamos lá. Imagina, tá forte, bonitão, tá aí, ó, adorei. Inteligente e muito o que eu gostei em você, por isso te convidei para estar aqui com a gente, que eu gostei em você é a sua facilidade de comunicação, a assertividade, essa coisa toda aí que faz a gente entender rapidinho a mensagem, né? Então, parabéns pela sua estreia, adorei, obrigada. Muito obrigado. E, gente... E até quarta-feira que vem, né? É, isso aí, toda quarta-feira tem Marcelo Scherto, tem a coluna do franqueador, né? Não, do franqueado. Do franqueado. A coluna Mas do como franqueado. você quiser chamar, você chama do jeito que você quiser, menina. Você pode tudo aqui. Obrigadão. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado.